Então, se você falar no nome de Deus, funciona? Não, biblicamente não. E a gente segue a Bíblia, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu falo, é o que está escrito. Isso incomoda muito, porque Satanás não pode com o nome de Jesus. Por quê? Porque Deus deu um nome ao seu filho para que tivesse com autoridade sobre todo o mal. Ele foi honrado. Jesus morreu na cruz. O próprio Filho de Deus, ele foi entregue na cruz para que ele pudesse, primeiro, provar para toda a humanidade que, como homem, ser humano, é possível ser santo, é possível ser separado. E Jesus foi completamente imaculado, perfeito, santo, tremendo, e ele morre na cruz sem nenhum pecado. E ele se torna pecado, ele não é pecador, preste atenção. Ele se torna pecado por amor a nós, para que eu e você seja curado, livre e restaurado em nome de Jesus. Ele se torna doente, enfermo, para que eu e você seja curado. Tudo que havia de doença, que haveria de existir ainda, foi levado sobre Jesus na cruz do Calvário. Ainda aquela doença que não existe, estava sobre Jesus no madeiro. Ele vai recebendo toda a carga de opressão, doença, de depressão, de angústia. A prova disso é que o próprio Jesus no Getsemane, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Quer dizer, estava difícil. Ele chorava, ele clamava, mas ele não arredou o pé. Se possível, mas não seja feita a tua vontade. Quer dizer, a vontade de Deus era a que mandava em Jesus. E foi feita a vontade de Deus. E a Bíblia diz em Isaías, até a gente não pode não entender da maneira, porque a tradução do hebraico e do grego para nossas vidas, muitas vezes a gente fica um pouco sem entender. Porque por mais que tentam se aproximar da nossa cultura, do nosso racional, a gente fica um pouco sem entender algumas vezes por que é que aconteceu aquilo, por que Deus falou aquilo, por que é assim. Porque quando as pessoas estavam traduzindo os textos originais, alguns textos, por isso que é bom às vezes ter mais de uma versão bíblica, que você vai se aproximando daquilo que a cultura original diz, para você entender a essência. Por exemplo, uma linguagem de hoje simples, no livro Linguagem de Hoje, é uma linguagem moderna chamada. É como, por exemplo, alguém falou: a casa vai cair, cara. Imagina na Bíblia dizer: a casa vai cair. Uma expressão, por exemplo. Nós vamos entender aqui. Talvez em outro lugar não entendam. Talvez em outro lugar não vão compreender. Então a linguagem de hoje diz: olha, Jonas foi engolido pela baleia. Mas no original, a essência, os historiadores dizem que não era baleia. Não era baleia. Era um peixe grande. A Bíblia não fala que era um peixe pequeno. A Bíblia fala que era um peixe grande. Mas profeticamente e poderosamente, alguns falam: se o camarão quiser engolir alguém, Deus é Deus, ele faz o que ele quiser. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não tem explicação para Deus, ele faz o que ele quer, ele é Deus. Só que não era a baleia. Mas hoje, o que é o peixe grande para a nossa cabeça? Naturalmente é o quê? É o quê? É a baleia. Então, é o peixe grande. Então, quando a gente fala baleia, não é que a gente está quebrando a essência, mas é importante a gente saber disso. Então, aqui a palavra de Deus diz em Isaías que Deus, aqui não, em Isaías, né, que é Mateus, Deus amou moê-lo na cruz. O que é moê-lo? É esmagar. Deus se alegrou, ele amou, ele foi mais. Ele amou que Jesus foi moído na cruz. Pois é, uma coisa maluca, um pai vai gostar que o filho está sendo moído? Então, perceba que às vezes para nós algumas coisas ficam um pouco assim, assustadoras, vamos dizer assim. Mas a essência do evangelho, quando você vai amarrando toda a palavra, eu digo amarrando no sentido da hermenêutica, da exegese, que você vai fazendo toda uma conexão da palavra, não de um texto isolado, porque texto isolado vira pretexto. Texto tem que ter contexto. E aí quando você começa a entender o contexto, por que Deus amou moê-lo, a Bíblia diz que ele é o Jesus, o fruto, o produto da oliveira. O que é o produto da oliveira? O que nasce na oliva? Não, o que tem na oliva no azeite? É o que? É azeitona. Aí quando você esmaga a azeitona, tem o que? O azeite. E a Bíblia diz que Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi moído. E o Pai amou moê-lo. Por quê? Porque só sai azeite quando alguém é esmagado. E Getsemane, a palavra Getsemane significa o lugar da moinha. A moinha, se você não conhece, ou aqueles que não lembram, era uma roda de pedra gigante, presa numa madeira, em que muitos animais ficavam trabalhando, rodando em volta, e aquela pedra ia sendo passada pelo produto da oliveira, pela azeitona. Aquela pasta ia sendo feita e por muitas e muitas vezes passada e esmagada, até que o melhor, o extrato, o azeite,
o virgem, o melhor, era extraído. Depois, eles vão ficando perdendo a qualidade. Essas são as diferenças de azeite. Só que Jesus, o azeite dele representa-se o Espírito Santo, a unção de Deus, o óleo da presença. Então perceba que quando Jesus é moído, é extraído dele o melhor, o poder dele. E esse azeite é o azeite que nos cura. Esse azeite é o azeite que nos unge. O que é ungir? Quando você pega uma forma de bolo e unta ela, unge ela. Você unge para quê o bolo naquela forma, uma torta? Para que a gente unge? Para o quê? Não colar, não grudar, não queimar. Quer dizer, para criar uma proteção. Quando o boxeador vai lutar, passa-se vaselina, óleo no rosto dele, para quê? Para que o soco não atinja com toda a força, escape. Para que haja proteção. A unção de Deus te traz proteção e te guarda em nome de Jesus Cristo. Então perceba que a Bíblia ela não é uma coisa aleatória que vai jogando sem culto racional, não. O culto a Deus é um culto inteligente. Que não é que alguém que entra na igreja e vai dando glória, falando aleluia, plantando bananeira e dizendo titio, que você vai sair, milagre aconteceu. Não. O culto a Deus é muito mais do que isso. A gente precisa entender que o culto a Deus é você entender, é você compreender. Por isso tem gente que vai para a igreja e diz, nossa, o culto foi tremendo, hoje o fogo caiu, eu plantei bananeira, eu saí voando. Mas o que você ouviu da palavra? Não, nem lembro, foi tão forte que eu não lembro de nada. Eu digo para você, então você não valeu nada. Porque você vir para um culto e não entender nada, não entender o que Deus está falando, você está perdendo tempo. Você pode dar glória, você pode plantar bananeira, você pode voar, você pode sair correndo. Mas se você perder, é igual você no estádio ficar pulando e não saber quando foi o jogo. Meu Deus, foi demais lá, quebramos a arquibancada seguinte, arrebentamos o outro. É um bom torcedor, mas quanto foi o jogo? Não sei quem ganhou, quem perdeu. Sei que foi muito bom lá. Quebrei a cara de um monte de gente. Então você está no lugar errado. Você quer lutar, vai para o MMA, é outra coisa. E às vezes a gente perde esse sentido porque a gente acha que estou lá, estou no culto, está tudo certo. Não, por isso a importância de ouvir e entender a palavra e praticar a palavra de Deus. Então perceba o que a Bíblia diz. E isso que Deus quer revelar para mim e para você. A pergunta de Deus para mim e para você o que é que você está carregando? O que é que você carrega? Quais são as coisas que nós estamos carregando? E aquilo que nós carregamos é aquilo que temos para usufruir. Aquilo que nós carregamos é o que temos para usar. Como assim, pastor? Você já viu algumas vezes você se deparando com você fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu não sou de fazer essas coisas. Até eu me assustei comigo mesmo. Você já viu aquelas pessoas que falam, o que aconteceu? Não, fulano matou tal pessoa. Aí você vai falar com a pessoa, ela fala, eu não sei o que eu fiz. Mesmo que ela estava possuída pelo capeta, estava perturbada, mas só que aquilo ali que aconteceu é o resultado do que ela carrega todos os dias. É o resultado do que ela carrega. Então ela vai estar com ira, ela põe, pega na sacola e enfia na sacola. Ela está com raiva, põe na sacola. Ela xinga o tempo inteiro, põe na sacola. Ela desgraça tudo, põe na sacola. Vai enfiando na sacola. E aí o que na sacola dela está carregando o quê? Um monte de entulho. Aí quando acontece alguma coisa, ela vê alguém corre, ela enfia a mão na sacola e joga. Ela só vai jogar o que ela tem. A gente só dá o que nós temos. A gente só dá o que a gente carrega. Se alguém pedir um copo com água para alguém que não tem água, ela pode dar água. Se você pedir a algum cego para te ajudar a atravessar, vai adiantar alguma coisa? Não tem como. Um cego não pode auxiliar outro cego a atravessar a rua. Nós precisamos de alguém que enxergue, alguém que nos capacite. Escute, eu já disse uma vez uma pessoa com problema com drogas, na rua, toda perturbada, tinha acabado de usar droga, foi na porta da igreja e começou a falar comigo, ô pastor, eu preciso mudar, e chorava. Eu falei, tá bom, fiquei 3 horas com ele lá falando, acho que até mais do que isso. Aí eu falei o seguinte, agora nós vamos chegar, está chegando perto do horário do culto, nós vamos entrar. E assim, deixa eu te falar uma coisa, eu ia falar, mas eu sei. Um dia eu dei um grito com ele, irmãos. Não vou gritar aqui que eu estou um pouco meio rouco. Eu dei um grito com ele e falei assim, tá bom, já entendi. Cala a boca. Ele ficou assim, nossa, é assim que você ministra as pessoas, de vez em quando é um pouco pior. Assim estava doce ainda. Aí ele ficou assim para mim, o que foi? Eu falei assim, quem é você para dizer que você sabe alguma coisa? Se você soubesse, sua vida não estava essa desgraça que está. E eu já compartilhei com vocês que aconteceu comigo isso. Quando liguei para um pastor para ter uma orientação há muitos anos atrás, de uma situação que eu precisava tomar uma decisão radical. Com uma questão ministerial, com a igreja, envolvendo a igreja. Liguei para um pastor, falou, pastor, por favor, que o senhor me ajudasse. O que eu faço nisso? Ele começava a falar, eu dizia, eu sei. Daqui a pouco o telefone, está acontecendo, está caindo a linha. Fiz isso algumas 20 vezes, ligando para ele. Daqui a pouco eu falei, pastor, o que está acontecendo? A linha está caindo. Ele falou, não, eu que estou desligando a sua cara mesmo. Falei, por quê? É porque toda hora que eu falo, você diz que você sabe para que você ligou para mim. Você sabe para você ligar para mim, para quê então?
Se você ligou para mim, você ligou para ouvir, então cala sua boca e me ouve. Aí eu falei, isso daí eu vou fazer com o próximo que eu encontrar. Eu não via a hora de encontrar alguém para dizer a mesma coisa, irmão. Porque eu vou dizer, isso aí cura a gente, mas nunca mais a gente esquece. Lembra da pregação, quando a primeira pregação minha com a igreja? Rodrigo, prega lá. Eu cheguei para pregar, tremendo, que nem vara verde, passando mal, medo, tremendo. Mas até que fluiu assim, na minha cabeça fluiu, né? Preguei e tal, foi rápido, uma mensagem curta. Foi uma benção. Esperando alguém falar alguma coisa, foi uma benção, né? Foi uma benção. Aí chegou um pastor, eu falei, não, como foi? Ele falou assim, a pior mensagem que eu vi na minha vida. Aí a gente fica nessa, não, mas o que aconteceu? Que isso, o que foi? Para de brincadeira, né? Ele falou, não estou brincando não. Péssima mensagem. Eu falei, por quê? O que aconteceu? Ele falou, porque tudo que você pregava, você dizia, vocês precisam se converter. Vocês precisam da palavra. Vocês precisam disso. Quem precisa? Nós precisamos. E você pensa que você é quem? Pra você falar que os outros precisam. Você é santo? Você é perfeito? Aí eu fui para casa e fiquei chorando uma semana e meia. Desesperado. Mas até hoje eu prego. Quando eu vou falar, então, irmão, a igreja recebe. Eu sou o primeiro a receber. É assim que eu prego ou não? Às vezes a paulada é boa para a gente nunca mais esquecer. Foi suficiente para a primeira pregação marcar todas as minhas pro resto da vida. O problema é que tem muita gente igual a você, que nunca aceita nada, quando falam, não, eu vou para outra igreja, não estou insatisfeito, o pastor foi duro demais. Nunca vai ter base, nunca vai crescer na vida, nunca vai ter nada, porque não sabe ser repreendido. Sabe por que eu estou aqui vivo? Eu estava aqui comendo, inclusive nosso amado disse que viria aqui, nosso querido Pio, né? Está por aí não? Pio está por aí? Quem que é Pio? Ele disse que viria aqui. Quem é esse Pio? É o apelido dele, ele falou, meu nome é Pio, chama de Pio, está certo. Ele vende aqui churrasquinho, eu já falei para vocês, estava falando para ele, ele falou, pastor, nesse domingo eu vou. Ele não vai, agora é mais motivo para me falar um pouco mais duro com ele. Aí ele disse o seguinte, estava cantando lá e chegou os meninos lá para mim lá. Os meninos com a minha idade, né? Aí chegou lá, lembra de mim? Você era os gêmeos? Começou com umas conversas, mamãe. Primeiro estava bebendo, tudo meio xarope, meio doido. É uns dois que restou. Esse daí, um desses que restou, ele está totalmente meio lesado. Ele teve um acidente de moto, Márcio. Que a pancada, sabe quando a vista fica torta? Primeiro que ele não falava, não andava, e agora ele até fala, ficou com algumas sequelas. Você vê que a cabeça, a maneira de olhar, dá muita dor. E era um rapaz um jovem estiloso, bonito realmente. E ele, moto, tal, molecada, e esse pessoal todo andava de moto. Não era o meu caso. Meu pai dizia, não filho, eu não vou dar moto para vocês, tal. Sempre meu pai foi regrado e falava não, tal. Aí, pai, mas os meus amigos fumam. Eu vou fumar. Ele dizia assim, então pode pegar sua mala e sair de casa. Lá em casa o negócio era ferro e fogo, paulada e tiro bomba. Era coisa assim. Só que 99% dos meus conhecidos amigos que eu via, todos morreram, mortos. Os que restou estão meio lesados por aí. E aí Deus falava no meu coração, é bom você ter alguém duro que te corrija, que te reprime, que te ensina. E às vezes a gente não quer ter um pai, alguém que ensina, um pastor, alguém que fale, não pode. Mas todo mundo faz. Ele diz, todo mundo não é vocês. Pai, eu vou fazer, não tem nada contra, fique em paz. Pai, eu vou fazer não sei o que, uma tatuagem da perna, no dedão da cabeça. Ele fala assim, enquanto você estiver aqui em casa, enquanto você morar na minha casa, você não vai fazer nada. Quem manda aqui sou eu. Acabou. Pai, eu vou fumar. Um dia ele estava lá, eu vou fumar. Falei, agora acho que ele amoleceu. Ele falou, você quer fumar mesmo? Falei, claro, já que ele deu a brecha. Tinha acho que uns 15 anos de idade, 14 anos, sei lá. Ele fumava. A família inteira, praticamente todo mundo fumava, os tios, era comum, antigamente era muito mais, era bonito fumar, né? Aí eu falei, quero sim. Ele falou, tudo bem, você quer mesmo? Quero. Então, tá fechado então, eu vou lá comprar um pacote. Ele falou, antes de você comprar o pacote, deixa eu te falar uma coisa. Você vai pagar o pensão para você morar aqui em casa, você vai lavar a sua roupa, você vai cozinhar a sua comida, você vai fazer isso. Eu falei, não, parei de fumar agora, pai, não fumo mais nada, esquece. Para que fumar? Fumar faz mal para a saúde. Então às vezes a gente quer ouvir um incentivo porque o outro fez, porque o outro faz. Meu irmão, escute uma coisa, quando você ouve uma repreensão, pode ser dura, pode doer, mas ela vai salvar você, ela vai prevenir você, ela vai cuidar de você. E quando Deus diz que amou moê-lo, é porque ele tinha um propósito. Ainda que você está sendo moído e não está entendendo, mas Deus tem um propósito na sua vida. Ele tem um ensinamento para você. Ele está cuidando de você, porque Ele está no controle de tudo. O que é que eu e você estamos carregando? Mateus 28, olha isso. A palavra de Deus nos mostra algo tremendo. Mateus 28, verso de número 18. Volta aí para mim, por favor.
Foi arrebatado, irmãos, espera aí. Deixa eu ver aqui. Mateus 28, 18 diz: demorou demais, pastor, para eu poder estar ali. Então Jesus disse: não temais, ide, dize aos meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. É isso mesmo, Mateus 18, 18? 28, 18. Deixa eu ver aqui onde está. Estou lendo outra coisa, nada a ver aqui, irmãos. Ô Jesus, está aqui. Está aqui, volta. 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado. Falando-lhes Jesus, lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e... Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Preste atenção, que tremendo. É-me dado algum poder, Jesus disse, é isso? Foi dado quanto poder para ele? Todo o poder. Jesus recebe todo o poder. Por que é-me dado? Porque ele não tinha todo o poder. O poder era do Pai. Mas o Pai disse: agora, filho, o seu nome agora vai ser poderoso na terra, no céu, na terra e debaixo dela. Quer dizer que através do nome de Jesus, o Senhor disse que nós curaríamos enfermos, nós expulsaríamos demônios, nós repreenderíamos o mal, nós faríamos milagres maiores do que ele fez, através do nome de Jesus. Por quê? Jesus não ficou na terra, Jesus subiu aos céus e está sentado à destra de Deus. Ele ficou por um período depois da morte e ressurreição, durante 40 dias. Mas depois ele disse: ficai aqui aguardando, para que do alto sejais revestidos de poder. Mas escute, eu vos dou todo o poder para pisar em serpentes e escorpiões. Deus deu quanto poder para nós? Deus deu quanto poder para nós? Todo. Eu vos dou todo o poder. Quer dizer, o poder que Jesus tinha foi entregue à igreja. Diga: eu sou a igreja. Então você tem poder para repreender o mal, você tem poder para fazer milagres, você tem poder para fazer as pessoas serem abençoadas, para que o nome dele seja exaltado na sua vida. Então, quando eu e você compreendemos que recebemos de Deus autoridade, nós somos os instrumentos de Deus hoje, e nem por isso vamos ser canonizados e levantados imagem de Rodrigo Ortunho, porque orou e paralítico andou, como já aconteceu no Ministério da Revelação Profética, porque orou e o câncer saiu, porque orou e o mudo falou. Não, a glória é dele, a honra é dele, o poder é dele, e ele não divide a sua glória. Então a igreja, ela tem esse instrumento, e o que é que nós estamos carregando? É o poder de Deus ou o nosso ego? O que é que nós estamos carregando? O poder de Deus ou a murmuração? O que é que nós estamos carregando? O poder de Deus ou a incredulidade? A nossa vida é reflexo daquilo que a gente está carregando. Então pessoas que são surpreendidas com elas próprias: eu não sei por que eu xinguei, eu não sei por que eu dei um tapa nele, eu não sei por que eu fiz isso no meu casamento, eu não sei por que eu perdi o controle. Escute, não existe casamento perfeito. O que existe é um casamento bem administrado. Não existe igreja perfeita. O que existe é igrejas bem administradas. Não existe pessoas perfeitas. É elas que buscam e carregam coisas sábias, e aí elas pensam, o Espírito os revela para que elas administrem bem. Pastor, mas eu conheço um casamento abençoado. Eu também conheço o meu. Eu vou dizer uma coisa, mas não significa que não tem lutas e não tem provas. A diferença é que a gente tem que ter direção, discernimento, sabedoria, para que Deus possa nos conduzir a fazer a coisa certa. Não só eu conheço muitos abençoados, mas eu estou dando um exemplo daquilo que eu conheço, o que eu posso falar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, amados, nós precisamos entender que Jesus, após a ressurreição dele, foi dado todo o poder para ele. E agora, antes de ele subir aos céus, ele entrega todo o poder para a igreja. Por quê? No céu precisa de cura? No céu precisa de prosperidade? Libertação? Não precisa desse poder, não precisa. Porque lá no céu é tudo perfeito. Então ele nos deu todo o poder para fazer a sua obra aqui na terra. Guarda isso no seu coração em nome de Jesus Cristo. Abra comigo, por favor, em 2 Coríntios, um pouquinho mais para frente. Mateus, Marcos, Lucas, João. Vai lá, Atos, Romanos, Coríntios. Coríntios é porque 1 Coríntios, 2 Coríntios. Atos, Romanos, Coríntios. 2 Coríntios. Aleluia. 2 Coríntios 4, 7. Segundo Coríntios 4, 7.
Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de... Quem que é o vaso de barro aqui? Tem vaso de barro aí, irmãos? Agora você sabe por que a gente chama algum irmão de vaso? Ou vaso. Tem uns vasos que é só o sangue, cheio de poeira, de teia de aranha, barros, cardido. Mas é vaso. Tem vaso que é pequeno. Aí tem vaso que é grande. E tem vaso que quer ser grande. Quanto maior é o vaso, mais embaixo ele fica. Tem vaso que quer ser grande, está entendendo? Diga amém. Vaso pequeno está em cima da mesa, vaso grande está no chão. Quanto maior você for, mais baixo você vai ficar. Quanto menor você ficar, mais alto Deus te levanta. João disse: é necessário que eu diminua para que Cristo cresça em mim. Seja pequeno diante das pessoas, humilde diante dela, porque Deus vai te levantar e vai te exaltar para a glória e honra do nome de Jesus. Você imagina um vaso com uma palmeira de 30 metros. Nem existe esse vaso, mas vamos criar ele. A palmeira vai ficar onde? Em cima de uma mesa de cristal. Vai ter como? Quanto maior é o vaso, mais baixo ele fica. Então nós somos aqui. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de quem? O poder é de quem? Seja de Deus e não de nós. Quando a gente percebe que aquela igreja não é bênção? Quando o homem que está pregando ou a mulher que está pregando traz a glória para ela. Quando a gente sabe se a religião é de Deus ou não é. Quando aquilo é transferido para alguma coisa que não é Deus ou Jesus. Cristocêntrico, a base tem que ser hoje Deus. Ah, mas lá fala de Deus, Deus, Deus. Não fala de Jesus. Sai fora que é piada, é pecado, é mentira. Por quê? Porque Deus deu nome ao seu Filho, ao qual tem todo o poder nos céus e na terra. Então não adianta eu criar algo e dizer, não, mas lá fala de Deus, pastor. Mas Deus pode ser o inimigo. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus é Deus. Mas agora você vai falar o Jesus desse século? Não, quando você falar Jesus, o diabo já estremece. Porque ele sabe que ele tem todo o poder. Então não é a criação, invenção minha, é o que está escrito. Então quando eu e você declaramos o nome de Jesus, esse nome restaura, esse nome edifica e esse nome liberta. Então para quê? Para que o poder seja de Deus e não de nós. Porque eu e você somos o quê? Vasos de barro. A Bíblia diz que no Éden Deus pegou do pó e formou o homem. O homem genericamente. Da mulher, da homem a costela. Porque o homem seja um sexo, seja a mulher, seja o homem. Porque da sua costela o tirou a sua adjuntora do lado, companheira, aquela que está do lado, para viver todas as promessas juntos. Então entenda uma coisa, quando eu e você estamos vivendo a bênção, a plenitude como um casal, projetando, somos como flechas, como arqueiros, que na sua aljava vai estar cheio. Sabe o que é aljava? Aljava é aquela caixa onde se coloca as flechas, lá tipo o Robin Hood, sabe aquele que põe a flecha atrás? Enche da sua aljava as suas flechas, quer dizer, de filhos, de promessas, de bênçãos. Você será bendito nessa terra. Agora escute. Nós estamos entendendo que, primeiro, o que nós carregamos e o que nós manifestamos é um tesouro precioso. Mas nós precisamos saber que nós somos um vaso de barro. Calma que você vai entender o que Deus tem para a sua vida mais. Nós carregamos. Abra comigo em Coríntios, volta um pouquinho. 1 Coríntios 1,18. 1,18, volta só um pouquinho a folha. Nós carregamos o poder da palavra de Deus. 1 Coríntios 1,18 diz: porque a palavra da cruz é o quê? De novo, porque a palavra da cruz é o quê? Loucura. Alguém já ouviu dizer que crente é louco? Prazer. A palavra da cruz é loucura. Mas para quem? Para aqueles que perecem. Por que para os que perecem? Porque os que perecem não têm entendimento. O cara vai para a igreja e fala: pastor, isso que acontece comigo, eu vou para a igreja, eu choro. Eu choro, eu dou risada. É mistas emoções.
É um blend de coisas acontecendo comigo que eu choro, meu Deus. Você olha para o teto, aquele tecido preto, você fala, Jesus, mas não é. Você vê a glória de Deus descendo sobre a sua vida, você sente a presença dele, você sente o mover, ninguém entende nada, vai dizer, é tudo louco, eles são todos xarope, eles são todos malucos, eles não têm o que fazer, povo maluco, tudo perturbado, é lavagem cerebral. Eu digo, não, Deus não lava só o seu cérebro, Ele lava o seu corpo, a sua mão, a sua cabeça, o seu pé, Ele te lava por completo. Aleluia! Aí levanta um doido ali e diz glória, outro levanta ali e fala aleluia. Aí o povo, mas para que gritar? Deus não é surdo. E eu digo para você, o jogador de futebol é para você gritar quando você está no estádio? Mas Deus não pode, porque não pode se mover de emoções. Aliás, reverência na igreja. Eu fui visitar algumas igrejas tradicionais, daquelas culturais, de cidades de interior. Está lá a placa silêncio, respeito. Eu entro até assim. Cuidado, Deus vai te pegar. Eu tenho medo desse Deus. Porque se Deus é pai, que pai que vai ser mal para o seu filho? Se vós que sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais eu, diz o Senhor dos Exércitos. Deus tem bênção sem medida para você, Deus tem vitória para você, Deus tem milagre para mim e para você. Quando eu e você entendemos, compreendemos, Ele nos abençoa e Ele nos surpreende, porque Ele é bom. Entender isso, então percebemos que nós somos esse instrumento de Deus. Vamos lá, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Perceba que quando eu e você andamos com Deus, nós carregamos o poder da palavra de Deus. Somos, porém, vasos de barro, mas que temos um tesouro precioso. Porque por que a palavra de Deus é poderosa? Vou deixar a Bíblia aberta lá em casa. Não tem nada contra quem deixar aberto, fique em paz, tá? Mas você precisa entender, como decoração, a Bíblia ela é linda de qualquer jeito. Mas você deixa aberta no Salmo 91, Salmo 23. Mas deixar a Bíblia aberta não espanta mal olhado, não faz o vampiro não entrar. Não tem nada a ver. Porque a Bíblia é um papel. E Deus não divide a sua glória nem com esse papel. Isso aqui foi feito numa gráfica. Deus é Deus. Pastor, mas eu posso ter a Bíblia como decoração? Não tem problema nenhum. Desde que você saiba que Deus não divide a sua glória com nada. Esse nome de Jesus é bonito, pastor, mas ele abençoa o ambiente? Não. Deus diz, não faças para ti nenhuma imagem de escultura, nem no céu, nem na terra, nem debaixo dela. Imagem e semelhança de Deus em lugar nenhum, carregando, achando que você carrega através de uma tatuagem, através de um papel, através de uma escrita, de um chamado santinho ou qualquer coisa. Não, Deus não divide a sua glória. Ele é vivo, Ele é poderoso e Ele está aqui. E como é que você carrega Ele? Com o seu testemunho, com o seu estilo de vida e com a sua adoração a Deus. Porque é muito fácil você pendurar Deus no peito e dizer, eu vou lá fazer o mal, porque o que tem mais tem, vai na cadeia para você ver. Gente, se você chegar perto, arranca a sua cabeça. Com Jesus pendurado no peito, não é assim? Não adianta. O que manda é a sua conduta, seu estilo de vida. Evangelho não é você vir para a igreja, bater o ponto e dizer, olha, eu fui para o culto, agora eu vou viver uma vida de desgraça. Não, evangelho é estilo de vida, viajando, passeando, com a família, com um amigo, em qualquer lugar onde você está. Você é um vaso de barro com um tesouro precioso dentro de você. O que é que nós estamos carregando? Ah, mas os meus amigos famosos e conhecidos e autoridades, os reverendos, os doutores, os senhores, o gerente do banco, o dono do banco. Você já pensou dizer para ele que eu estou indo para a igreja? Já pensou? Eu vou dizer uma coisa, meu irmão. Quando a pandemia veio, não teve banco, não teve Fórmula 1, não teve multinacional. É só Deus quem manda, é Ele quem define, é Ele quem faz. Ele não divide a glória e Ele para o que Ele quiser. Quando eu e você entendemos isso, nós começamos a perceber que nós somos um vaso. Mas o que é que nós estamos carregando dentro dele? O que é que nós estamos carregando? Murmuração? Desgraça? Para que, pastor, que cristão não pode fazer? Cristão não pode fazer nada. Cristão não pode falar palavrão. Cristão não pode se prostituir. Cristão pode todas as coisas. Se ele quiser, ele faz o que ele quiser. O problema é dele. Você é livre para fazer o que você quiser. Se fosse proibido, Deus te amarrava e dizia, daqui você não sai. Não, Deus te deu o livre-arbítrio, você escolheu o que você quiser.
A diferença é que quando você decide carregar a presença de Deus dentro de você, é que você é abençoado em tudo que você fizer. Ah, eu não posso. Você pode. Aí algumas pessoas chegam em mim: você quer? Ah, não pode, você é pastor. Não é porque eu sou pastor. Tem pastor que finge que é e bebe. O problema é dele. Ele pode beber sozinho, escondido. Mas no dia que ele chegar no trono de Deus, vai dizer: filho, vem cá, tudo bem? Eis-me aqui, pastor, carteirada. Sou pastor, ó. Sou bispo. Deixa eu entrar. Deus, peraí, vamos passar o telão da sua vida aqui pra gente assistir. Quem é você? Lá vai, libera o efeito sonoro, é o telão. Assista aí. É vocês aqui? É, senhor. Não tinha ninguém vendo. Eu estava vendo. Você esconde de todo mundo, mas de mim não. Que evangelho que é esse que você vive para se preocupar com os outros, não com o que Deus está pensando? Então a gente está carregando, que conteúdo que nós estamos carregando? O conteúdo da mentira. A pior coisa não é as pessoas pensar que isso é verdade, é você saber que você é uma mentira. Isso é o pior. Eu enganei, eu roubei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu omiti. E nós somos seduzidos por isso o tempo todo. A gente é seduzido a se beneficiar com tudo. Só que tudo que o homem plantar, certamente colherá, diz a palavra. A pessoa está com um problema familiar: por favor, pastor, ora por mim lá, pede para orar, põe no grupo de oração, pede para todo mundo na rede social, faz isso, faz aquilo, faz não sei o que, faz isso. Beleza, resolveu o problema, a pessoa nem volta para dar o testemunho. Aí você chega, pessoal, não, ora por tal fulano. Ah, beleza, eu vou orar. Ela só quer, ela esquece de orar e servir os outros. Esse ela, lembra da pregação inicial? Envolve eu também. Começa pela minha vida. O que é que nós estamos carregando? E o que nós carregamos define o que nós somos. Se você é um vaso precioso, a palavra de Deus ela é tão linda, irmão. Quando Deus vai revelando e vai trazendo aqui meu espírito, eu falo: Deus, como tu és tremendo e precioso. Deus me lembrou aqui a passagem que fala o seguinte: há muitas pessoas como o sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado? Quem já foi num cemitério que tinha aquela... Agora mudou a arquitetura do cemitério, mas que tinha aquelas coisas... Como é que chama aquelas... Não, que era bem grandes, como é que fala? As lápides, mas que tinha aquela... catacumba, sabe como chama aquele troço gigantesco? Faraônicos, obras faraônicas. Que tudo de granito, de bronze, mosaicos, pintado. Esse aqui veio da onde? Meu, coisa linda. Meu Deus. Que coisa maravilhosa, vale milhões. Mas dentro tem o quê? Defunto, lixo. Sepulcros caiados, bonitos por fora e podres por dentro. O que adianta você montar uma coisa linda, sendo que dentro não tem vida? Deus está dizendo: seja um vaso de barro, mas com tesouro precioso dentro de você. Seja um vaso de barro, mas cheio da glória de Deus. Aleluia. É isso que o Senhor espera de nós. Tem muita gente. O meu cunhado já falou algumas vezes, falou: eu vou contar algo que Deus lembrou aqui. Fica tranquila, Rita, aqui não é nada. A Rita já começa a orar e clamar: Senhor, hoje, que ela não orou 300 anos. Senhor, me dê misericórdia, Deus. Vou fazer um casamento. Ontem a pastora começou a entrar na hora do casamento. Deu um momento para ela falar, ela começou então. Porque eu falava para o pastor assim, eu falei: irmão, vamos continuar esse casamento aqui. Ela começou a ministrar o casal, dando um exemplo das falhas do pastor, alguns detalhes nossos, alguns conceitos, claro, com muita sabedoria. E ela falou assim: não, ela começou e falou assim: olha, tudo vai mudar, viu? O Gui tá magrinho, mas ele vai engordar. Eu falei: de onde que ela está pegando essa referência, Pedro? O meu sobrinho tinha eu como referência nesse sentido, né? Quando ele era criancinha, não é isso, Rita? Pastor, eu não era pastor na época, tá? O pastor era fortão, bombadão, forte, tal, do exército. Ele era pequenininho, né? Hoje ele falou: Senhor, tem de misericórdia dele. O importante é o que eu carrego dentro. A gente vai começando a ser espiritual em coisas que tem que se vigiar, irmão. Sabe o que é? Eu estou carregando púlpito particular agora para apoiar a Bíblia.
E aí a pastora falou, Gui, foi isso que ela falou. Não vai ficar tudo tão bonito para sempre. Mas o amor tem que continuar para a glória de Jesus. Quantos estão entendendo, irmãos? Perceba que a nossa vida é uma vida muito mais além daquilo que nós estamos enxergando. E aí eu lembrei agora do meu cunhado, quando ele falava uma vez, sempre deu o exemplo do pai dele. O pai dele muito simples. Andava todo luxuoso, era assim que ele andava, Márcio? Ele andava luxuoso? Não. Aí daqui a pouco ele via os caras ensinando Pedro, quando era criança, e falando tudo. Aí vinha amigos com carros importados, não sei o quê. Mas na hora de pagar a conta, ninguém tinha dinheiro, porque o carro devendo um monte de coisa. O pai dele vinha lá e... O que adianta você no Facebook, no Instagram, mostrar uma pose? Parar no iate, sendo que a sua casa está arrebentada. Vivendo em promiscuidade, mentira, em prostituição e destruição. O mundo cada vez mais entra na própria fantasia. Pessoas dizendo, sou pastor, pessoas dizendo, sou líder, pessoas dizendo, sou cantor, eu sou pregador, eu sou escritor, eu sou não sei o que, eu sou figura pública, eu sou famoso, eu sou não sei o que, eu quero saber quem você é no céu. Jesus pergunta para mim e para você. Quem que você é no céu? Porque aqui tudo passará. E passa rápido. Passa rápido, porque ontem eu tinha 18. Hoje eu tenho 19. Em cada perna, tirando os braços e algumas coisas a mais. Mas amados, perceba que foi muito rápido. Quem lembra quando tinha 18 anos? Aí ó, tudo gente com 95 lembrando, que coisa linda. Amados, é muito rápido. Eu falava, meu Deus, não vejo a hora de ter carta, não vejo a hora de ter carta, não vejo a hora de ter carta. Hoje eu falo, não vejo a hora de ter um motorista, não vejo a hora de ter um motorista. As coisas vão mudando, os valores vão mudando, as coisas. Então a gente faz uma coisa hoje, olha, eu vou fazer isso, aí eu vou fazer isso, aí agora eu sou sertanejo, já comprei uma bota, comprei um cavalo. Isso aconteceu comigo, viu, irmão? E falei para o pastor, logo que me converti, pastor, vamos montar um ministério com cavaleiros aqui para a gente poder passar com o cavalo. O pastor falava, meu Deus, esse menino tem que ter na cabeça. Falei, pastor, não, eu já estou imaginando amarrando os cavalos aqui na igreja, na porta. Aí comecei para ele, mas o pessoal não vai para a romaria com cavalo, vai não sei o quê, então eu vou criar esse ministério. Eu não queria ministério nenhum, eu queria farra. Eu queria fazer daqui a pouco, irmão, o que é? Ah, é samba, daqui a pouco que é rock, daqui a pouco é isso. Você vai mudando, mudando. Mas escute uma coisa, quando você tem Deus, há uma essência dentro de você, que ela não muda, ela só cresce, ela só aumenta, ela só multiplica, porque esse tesouro, ele é precioso, ele é a presença de Deus. Por isso nós não temos que perder essa essência, e não importa quem nós somos diante do mundo, o que importa é que nós somos diante de Deus, para a glória do nome de Jesus. O que é que eu e você estamos carregando? As pessoas não estão preocupadas mais com o que elas carregam. Elas não estão preocupadas com valores, mano. Elas estão preocupadas com o quê? Com a aparência. O que vão pensar de mim? Irmão, você olha umas fotos de Instagram, você fala, meu Deus, que beleza é essa? Aí quando você corre duas para trás que não pegou o mesmo ângulo, você fala, que capeta é esse, Senhor? Aqui estava manifestando, não é possível. É uma mentira muito grande. Sepulcros caiados. E que muitas vezes nós entramos nesse mesmo barco. Pensamos, não, qual o problema? Qual que é o problema? Não tem problema. Mas Deus, Ele quer te ver sem máscara. Deus quer te ver sem filtro. Deus quer te ver, irmãos, escute, transformado e abençoado por Ele. Quem aqui é sincero? Levante a mão aqui. Levanta a mão, deixa o seu irmão olhar para o seu lado e ele vai falar assim, ó. Não importa ainda que ele pense. Mas ser sincero é bom ou não, moço? É bom ser sincero? O pastor Rodrigo às vezes sofre um pouco com isso. O pastor não sei o que e tal. Sabe o que é ser sincero? A palavra no original sincero vem de sincera. Os vasos antigamente, os comerciantes pegavam vasos que estavam na mão do oleiro. Preste atenção. O vaso sendo feito. O vaso é com argila, que só vira cerâmica depois de 1000 graus, tantos 1000 graus de temperatura. Então o vaso estava sendo na roda do oleiro, trabalhado, moldado, coisa mais linda. Só que no meio da massa da argila, tem um capinzinho que eu não estou vendo. No meio da massa da argila tem uma impureza, que é um pedacinho de galhozinho que veio no meio do mato, lá no meio do barro. Aí eu montei, eu não enxerguei, e aí quando você leva para o fogo, a argila vira cerâmica.
mas o mato, os galinhos e as imperfeições são queimadas. E quando queima, a argila vira cerâmica, fica rígida, e aí você olha as rupturas, as brechas das sujeiras que foram queimadas. Por isso que naquele grande dia, a Bíblia diz que nós vamos ser passados pelo fogo, porque tudo que é impureza, ela vai ser queimada, ela vai ser destruída. Então, se a pessoa vive uma pura impureza, ela toda vai ser consumida, porque aquilo que é barro vai virar argila. E a Bíblia diz que nós somos esse barro na mão do oleiro. Então, quando o oleiro vai lá trabalha, eles faziam o barro, a argila, o vaso, levava no fogo. Quando eles terminavam, depois de levar no fogo, tem como desmanchar? Não dá, não tem como. Só dá para quebrar de novo se ele ainda não foi para o fogo, porque aí está mexendo lá o oleiro, na roda do oleiro, pisando no pedal, está rodando. O vaso, quanto mais perfeito, é quanto mais no centro do oleiro ele está. Quanto mais no centro da vontade você tiver, mais perfeito você vai estar, em nome de Jesus Cristo. Quanto mais no centro, mais perfeição. O oleiro vai apertando, vai moldando, vai formando. Se ele errou, ele quebra, amassa tudo e faz de novo. Dá para fazer, mas quando ele joga no fogo, fica a imperfeição. Aí o que os oleiros faziam na prática, comerciantes? Jogavam o vaso fora? Não, vendiam. E os mercadantes passavam recolhendo esses vasos rachados com brechas e pegavam eles e enceravam ele, passavam cera nele e pintavam por cima da cera. Aí aquele vaso ficava a coisa mais linda. Aí as pessoas compravam. Muitas vezes esse vaso ele é comercializado mais barato, porque eram vasos rachados, mas aparentemente perfeitos. Quem está entendendo, diga amém. Então eles levavam os vasos e diziam: meu, que vaso lindo, olha que barato. Eu vou dizer, meu irmão, quando você não paga o preço, a coisa não funciona tão bem. Quando você não paga valor, a coisa não tem valor. Quando você compra, o perfume é igualzinho, olha, o mesmo cheiro, a fragrância é igual, mas a fixação não é a mesma, que o que manda é a fixação. Então a gente paga um valor mais barato, mas também a qualidade é inferior. Quando você paga preço na presença de Deus, a coisa tem valor, a coisa é melhor. Escute, não é paralelo, não distorce, não quebra, não facilmente, ela é muito diferenciada. Aí eles comercializavam, aí a pessoa dizia: eu sou esperto, eu vou comprar, dá esses 10 vasos para mim. Para que é o vaso? Para mim carregar óleo, guardar óleo em casa, porque os vasos, eles eram comercializados para guardar tesouros, guardar coisas preciosas, guardar alimentos. Os vasos eram usados para isso. Então o vaso tinha uma importância absurda. Aí eles levavam o vaso, no meio do caminho, no meio de um sol calcicante, o que acontecia com a cera? Quando você estiver diante do sol da justiça, toda a cera vai sair. Só vai ficar diante de Deus quem é sincero, quem é sincera, porque encerado não fica na presença de Deus. A cera derrete diante do sol da justiça e ele limpa e mostra todos os defeitos. Não adianta esconder, não adianta usar maquiagem, não adianta usar acessório. Deus só quer quem é original de verdade, porque é isso que Ele espera de nós. O que a gente faz com o acessório quando chega em casa? Fica só um tronco. Aí na hora de sair põe um braço, chapéu. Que coisa linda, meu Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Não tem problema nenhum você usar acessório. Tem que usar para ficar bonito. Porque tem irmão que sem acessório, eu vou te falar, é só o sangue. Não tem problema, Deus está falando de vida, refletindo como uma vida de acessório. Não tem problema você se maquiar, se cuidar, isso não impede ninguém de levar para o céu. O que não pode é você levar as pessoas a prostituírem, a destruir lares, a causar desgraça, a trazer sensualidade ao excesso, a você destruir pessoas. Isso sim, você vai dar conta com Deus. Mas se você harmonicamente não conduz nenhum escândalo, fique em paz, fique bonito, se maqueie, se perfume, por favor, raspa o sovaco, cuida de você, porque Deus tem milagre e vitória para aqueles que estão cheios da sua presença. Aí pessoas vão no extremo, né? Aí as pessoas casam. Como que é o casamento? A pessoa chega de qualquer jeito, cabelo duro, arrebentado, zoado, com a barba escorrida. É assim que ela chega no casamento? Não, ela chega toda maquiada. Ela chega no casamento perfumada. Casou, aí vai para casa, meu irmão, tirou todo o acessório. E aí o marido fala: meu, tá embaçado o negócio lá em casa. A mulher pro marido fala: Senhor, meu Deus, ele tinha um tanquinho, hoje ele tá carregando 2 bolas de salão, uma de futebol junto. Não lavou a trouxa de roupa, tá terrível. Tá bom. Aí a mulher fala com ele, fala assim: pastor, você cuida um pouquinho mais, tal, né? É difícil você falar para alguém se cuidar, né, irmãos? Passa um pente no cabelo, assim, sabe? Desembaraça ele.
Fica um mês desembaraçando ele. Cuida dele, tal, se cuida. Não, pastor, eu sou um vaso de barro. O que manda é o tesouro aqui dentro. A pessoa já vai para o extremo. Deus, Ele quer que você tenha equilíbrio espiritual. Maturidade para não escandalizar ninguém. Passa pelos processos naturais daquilo que a nossa cultura exige. Ah, eu sou muçulmano, tem que usar, como é que chama aquele pano na cabeça, que eu esqueci esse nome agora? Turbante, né? Turbante que fecha o rosto. Aqui na cultura do Brasil precisa disso? Não, respeite a sua cultura, não tem problema, a cultura é cultura. Se não agride o evangelho, não atravessa a palavra, não tem problema. Mas nós precisamos entender que o que Deus está mostrando hoje, a coisa mais importante é o que nós carregamos dentro de nós. É a essência que você vai emanar, vai liberar, que você vai liberar. A Bíblia diz que Deus e você, nós somos portadores da presença, somos morada de Deus, casa de Deus, e nós somos templo do Espírito Santo, e que dentro do nosso ventre espiritual fluirão rios de águas vivas. Será que flui rio de água viva ou rio de Tietê, da marginal aqui do lado? Perceba que a gente pode achar que é uma bênção, mas nós somos uma árvore que não é frutífera. Ou que é frutífera. Alguém já comeu um fruto e fala, meu, que coisa linda. E quando você mordeu, horrível. Quando já comeram, foram enganados por esse fruto. Inclusive, existem umas maçãs, a grande maioria de maçãs, elas são enceradas. É uma cera que é passada na maçã, que você olha, nossa, que maçã linda brilhando. Não compra que estiver brilhando. Estou falando para você. Passa a unha na maçã assim, ó, raspa ela. Você vai ver o tanto de cera que passa, que faz, que pode causar grandes problemas na saúde. Pastor também é cultura, irmãos. Nós temos uma doutora aqui, mas eu vou dizer uma coisa, a gente vai absorvendo aqui, é mistério. Amém? Então entenda uma coisa, a gente se atrai por aquilo que aparentemente é bonito, e muitas vezes aquilo que visualmente é bonito não é tão saudável. Aí você vai no orgânico, tá meio assim a folha, ó. Mas o que é orgânico? É sem o quê? Pesticida, sem química, sem veneno. Mas você vai comer, vem um gafanhoto, dá glória. Come o gafanhoto, João Batista comia gafanhoto com mel. Aleluia. Meu Deus, não quero, porque a gente está acostumado a fazer coisas, comidas, fast food e micro-ondas. Mas quando você vai para o fogão a lenha, tem irmão que começou a falar em línguas estranhas, depois que falou de comida, virou avivado agora aqui. Meu Deus, entrou no feijão ali, meu irmão, aquele brotinho, aquele torresmo pulando naquela panela de ferro. Eu vou dizer uma coisa, o avivamento começou aqui, irmão. Você que não está em casa, não está entendendo. Tem gente já entrando em mistério aqui, dizendo, meu pai, acaba o culto logo. Acaba a reunião logo, que eu quero dar lugar para o tesouro que vai colocar aqui dentro. Eu vou dizer, meu irmão, escute, aquilo que é mais demorado, aquilo que tem um processo, aquilo que a luta, que você entende, põe lá na lenha, acende o gosto defumado, o negócio acontece. Aquilo que parece ser tão fácil, o micro-ondas você aperta ali, come o lanche, causa muito mal para você, mas aquilo que é saudável faz bem para a sua vida. Às vezes a gente quer passar esse processo, e a nossa casa, sem ser esse tesouro que tem dentro de nós, é uma casa, como alguém vai vender um prédio, ela vai lá e faz uma maquete, ou cria, como é que chama aquela casa? Aquela casa de a maquete não é que a pessoa entra lá para visitar, como é que chama aqui? Não, decorado. Você fala, meu Deus, meu apartamento vai ser lindo. Aí você vai andar, você bate na parede, balança tudo, porque é tudo aquilo ali papelão, porque o MDF é papelão. Lindo, mas não tem estrutura. Aí você compra na planta e fala assim, daqui 15 anos está pronto, rapidinho. Por quê? A maquete está linda, está pronta, tudo enfeitado, está bonito, mas não tem estrutura. Perceba que tudo aquilo que tem estrutura leva um tempo. Há tempo. É valores que a gente tem. Há pessoas que querem chegar agora. Eu quero ser bispo, eu quero ser o papa aqui na igreja, eu quero fazer. Eu vou dizer, meu irmão, Deus está te cozinhando na panela de ferro. Deus está te preparando com excelência. Deus está criando raízes. Deus está te ensinando a você ter um evangelho genuíno. Não preocupado com títulos, mas preocupado com o caráter, com a vida de Deus. É muito melhor você ser alguém, dizer ali um pastor, aquele sem vergonha, ou dizer ali, aquele membro é cheio da presença de Deus. Aquele membro é uma bênção. Aquele irmão ali, ele é crente de verdade. Eu lembro quando eu fui ungido pastor, no dia seguinte comecei a chorar. Falei, meu Deus, o que eu fiz? Não foi eu que fiz, foi Deus que me chamou. Porque veio um peso de responsabilidade. Primeiro que eu achei que pastor só ficava recebendo água de coco. Depois falaram, pastor, por favor, vamos lá fazer o velório para mim. Eu falei,
Meu Deus, tem que fazer velório agora. Pastor, da madrugada manifestou o demônio. Eu falei, Jesus, chama alguém, pelo amor de Deus. Aí eu falei, eu sou pastor. Pastor, a polícia está na porta da igreja reclamando do som. Eu falei, não, eu sou pastor. Pastor, tem um irmão dizendo que não aguenta mais, quer ir embora da igreja. É o senhor que tem que resolver. Começou a vir um peso de tanta coisa. Eu vou dizer uma coisa, às vezes a gente olha e pensa pessoas que não vê desesperadas atrás de cargo, de posição. Mas o que é mais bonito? Você, alguém que não tem cargo nenhum, ser uma bênção, ou alguém que tem cargo, você fala, meu Deus, que vergonha, nunca queria ser assim. O exemplo disso são os políticos. Pessoas que representam lideranças, que envergonham, que enganam, que mentem. Isso em todas as áreas, pessoas assim. É muito melhor você ser um Estevão, um diácono, um servo da igreja, mas que a Bíblia diz um homem cheio de fé, de autoridade, de graça, do que você olhar para um Judas discípulo traidor. Perceba que a nossa essência é a coisa mais importante. Muitas pessoas não querem ouvir essa pregação. Elas querem ouvir, faça nada que o milagre está chegando aí. Não precisa fazer porque eu, pastor, vou liberar para você. Não libero nada, eu sou um tesouro, mas eu sou vaso, mas o Senhor é o tesouro. Quem libera é Ele, quem cura é Ele, quem faz é Ele, quem abençoa é Ele, quem restaura é Ele, quem liberta é Ele, quem abençoa, quem sara. E Ele está aqui para te abençoar, e Ele está aqui para te levantar. Quem quer, levante a mão e dá glória a Deus aí. Receba de Deus a sua unção em nome de Jesus. Aleluia. Diga, eu carrego a autoridade no nome de Jesus. Lucas 10, 17. Vou encerrar, tá? Já é 3 da tarde? Então vou encerrar já às 3, rapidinho. Tô brincando, queridos. Não vão me apedrejar. Lucas 10, 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. Diga, se eu carrego a palavra de Deus, se eu carrego a presença de Deus, os demônios vão ter que sair no nome de Jesus Cristo. O que é que você carrega? Não, pastor, não tem problema nenhum eu xingar, falar palavrão, amaldiçoar as pessoas, não tem problema nenhum. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos loucos. Você acha que não tem problema nenhum você amaldiçoar na sua casa? Declarar desgraça, xingar, falar mal, o tempo inteiro murmurar, reclamar, carregar aquilo que não presta? Você acha que não tem problema? Se Deus habita no meio dos louvores, Ele faz o que quando tem murmuração? Vaza. Deus não habita em vasos sujos. Deus não habita em vasos impuros. Deus habita em vasos que são lavados, renovados, purificados, para que a sua glória esteja em nós. Quando eu e você temos a autoridade de Deus, nós somos esse instrumento para a glória de Jesus Cristo. Rapidamente, Jeremias, abre comigo aí para rapidinho, Isaac. Jeremias 18, do 1 ao 6. Jeremias 18, do 1 ao 6. Segura aí em Jeremias 18, eu vou ler aqui Romanos 5. Segura aí um pouquinho, fica aqui. Olha aqui, é uma outra referência que eu já adiantei para acelerar. Olha o que a gente carrega. Diga, eu carrego. Diga bem alto, eu carrego o amor de Deus. Romanos 5, 5 diz assim. Deixa eu ver se é 5:5 aqui. E a esperança não nos traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos. O amor de Deus, você não está lendo aí, perdão. O amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Diga, eu carrego o Espírito Santo de Deus e o seu amor dentro da minha vida. Romanos 5:5, olha isso. E a esperança não nos traz confusão,
porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Preste atenção, você é um vaso, mas dentro de você tem a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso que quando o diabo chega e você entrega a sua vida para Jesus, ele diz: eu vou tocar nele. Quando ele olha e fala: eu não posso, porque maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mais poderoso é o que está conosco. Pode fazer o que quiser, pode fazer macumba, pode fazer com caldo de galinha, pode fazer com peru, pode fazer com jumento, com o que quiser. Maior é o Cordeiro de Deus que está com você. Aí a pessoa fala: pastor, minha vida está tudo arrebentada, eu venho para a igreja, eu faço isso, eu sirvo a Deus, não é maior o que está em mim? Eu falo: meu irmão, com as suas atitudes Deus não está em você faz tempo. Vir para a igreja significa que Deus está em você? Vir para o culto e não faltar significa? Não, nós aprendemos aqui, existe todo um contexto. Aí a gente tem um vaso rachado, aí você coloca no vaso líquido. Aí a pessoa no culto fala: meu Deus, hoje o culto foi? Diga: tremendo. Diga: eu estou transbordando. Olha como é que você está, ó. Ó, tá até caindo aqui na mesa porque está transbordando. Ó o mistério, ó. Você sai assim no culto, ó. Os irmãos que vão limpar falam: Senhor, tem misericórdia. Você está transbordando. Aí você vai embora, sai daqui. Diga: saio daqui cheio. Esse culto foi tremendo. Meu Deus, eu sou um vaso de barro cheio da glória de Deus. Aí você começa a andar, chega nem próximo ali, a mulher fala alguma coisa. Cala a boca! Aí você fala: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estava cheio, porque tem brechas. E que em vasos que estão quebrados começa a vazar todo o conteúdo. Aí a pessoa chegou no outro dia, já não tem mais nada. Por quê? Porque não fechou as brechas. Não adianta você se encher se as brechas estão abertas. Não resolve. Dura pouco tempo. Tem gente que vive de acampamento. Acampamento, o pessoal vai ficar 4 dias em comunhão, o fogo cai, o pessoal fala: meu Deus, a sensação do céu, que coisa tremenda. Ela sai de lá, chega em casa, irmão, quase mata o marido da mulher, arrebenta, os filhos destrói, vai atravessar a rua, fala: meu Deus, o carro infeliz, pá, chuta a cabeça dele. Era melhor o carro bater, porque o pai bateu, quase matou, traumatismo craniano. Mas não, perdeu toda a visão, porque está vazia. Não adianta a gente querer a presença se a gente estiver com brechas. Cadê a palavra aí? A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, Jeremias 18:1. Passa para frente. Levanta-te e desce. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa maluca aqui para você entender. Levanta-te e desce a casa do oleiro. A Bíblia está mandando descer a casa do oleiro, amém? Mas antes de descer tem mandando fazer o quê? Porque levanta e desce. Deus está dizendo: o vaso que precisa levantar é porque ele está quebrado, destruído. Levanta significa que você pecou, caiu em algum lugar. Então você precisa se levantar, quer dizer, saia da condição e você tem que ir até Deus. Você tem que descer na presença de Deus. Não adianta, Deus não vai, o oleiro não vai até você. É você que tem que ir até o oleiro. Então levanta-te, quer dizer, tome uma atitude. Não é eu, pastor, vai lá, ora por mim 6 horas, o crente 6 horas. Sabe o crente 6 horas? 6 horas por mim, 6 faz por mim, 6 não sei o que, então vamos lá. Levanta-te, desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, a roda do oleiro, fazendo como um vaso que ele fazia de barro. Se quebrou na mão do oleiro, e ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim são vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Tem casa de Israel aí? O Senhor, Ele vai te moldar. O Senhor, Ele vai te fazer. O Senhor vai te construir. E Ele vai fazer do jeito que Ele quiser, para a glória dEle. Nós somos os vasos na mão do oleiro. Ele é tremendo, esse Deus faz isso. Agora escute, se ele quebrou, ele viu que está imperfeito, por que houve restauração naquele vaso? Para encerrar agora, fechando a Bíblia, guardando isso, bebendo água de coco.
Por que ele fez outro? Por que ele fez outro vaso? Porque o vaso estava na mão de quem? Enquanto você estiver na mão do oleiro, ainda que você errar, ele vai fazer tudo novo. Não saia da mão do oleiro. Tem gente que o vaso o Senhor fez, terminou, falou tchau Deus. Vaso tem perna? Aí tem muito que tem, irmão. Deus mandou ir para lá. Mas falou com Deus? Não. Isso é vaso. Vaso ele põe onde ele quiser. Ele leva onde ele quiser. Ele faz o que ele quiser. Ele te levanta. Se você está passando prova, fique tranquilo. Ele vai tirar você do vale e vai dizer: chegou a hora de subir para a montanha. Chegou a hora de você viver a minha glória. Chegou a hora de você viver o meu poder. Por quê? Ele faz o que ele quiser. Sabe por quê? Diz a Bíblia que você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você tem um dono, e este dono comprou você para que o nome dele seja glorificado na minha e na sua vida. Você foi comprado com preço de sangue, e é um preço valioso do sangue de Jesus. Você pode aplaudir esse Deus bem forte? Deus, ele quer que eu e você seja sincero, sincera, verdadeiro, genuíno. Senhor, está aberto aqui, ó. Senhor, não me leva para o fogo ainda não, quebra, faz tudo de novo, mas vai demorar, Pai. Tem gente que tem pressa, Deus está fazendo, fique tranquilo, comigo, aquilo que você caminhou correndo, comigo você vai andar um passo, você vai estar muito mais na frente daquilo que você correu. Quantos já aceleraram um carro no barro aqui? Faz o que o carro no barro? Ele mais patina e atola. Mas acelera mais, acelera mais. Não é a velocidade. É onde você está com o foco certo, no lugar certo. Jesus diz: eu sou a rocha. Jesus te tira do lamaçal do pecado e coloca na rocha, dizendo: agora dê passos leves, que aqui você não vai patinar mais. Um passo no asfalto não equivale você. Uma vez eu e meu irmão estava igual a pilha comprida ali. Fomos lá no barco pescar. A gente ia pescar, voltava com um jacaré. A gente ia voltar, pescar, voltava com uma cobra. Isso não é conversa fiada não. Minha mãe está aqui para provar isso. Aliás, meus tios também diziam: esses meninos cada vez vai, parece um índio. Voltava com um bicho. Aí lá, caranguejeira, aquelas aranhas pequenininhas. Cada hora a gente voltava com uma coisa. Um dia nós resolvemos entrar no mangue para pegar caranguejo. Sei lá o que a gente foi fazer. Atravessamos quase 4 quilômetros no mangue, Márcio. Até hoje eu estou com cãibra nas pernas. Esse foi um dia que marcou as minhas pernas. E outro dia no monte, que a irmã mandava eu marchar, que eu fiquei 6 horas marchando. Até hoje eu estou marchando por causa dela. Ela pegou na minha mão e disse: marcha. Eu fiquei 1 hora, 3 horas depois, marcha. Eu falei: meu pai, começou a travar minha perna. Eu fiquei marchando assim no ar, ó. Acho que Deus estava me preparando já para o exército dele. Hoje a calça não passa na panturrilha direita, que tão grande que é a panturrilha. E eu lá naquele lamaçal, meus, aquele lodo do mangue, o mangue entrava quase a cintura. A gente era muito novo. A gente saiu, era para brincar, era umas 9 horas da noite. Esse dia minha mãe ficou desesperada, como muitos outros, ela lembra. Chegamos, era quase 11 horas, a gente na lama tentando voltar. Não dava para andar, é terrível. Horas e horas você não sai do lugar. Tem pontos da lama que você não pode entrar com a pé, você tem que deitar na lama para você andar. O que adianta a gente estar andando no lamaçal preso? A gente está cansado, eu não estou aguentando. É claro, você está na lama. Jesus está dizendo: eu quero colocar você na rocha. Eu quero te colocar você firmado na minha presença. Porque tudo que você sofreu até hoje é porque você estava na lama. Mas Jesus diz: eu vos tiro do lamaçal do pecado e transporto para o reino do Filho do meu amor. É muito bom esse Deus. O Senhor está dizendo: o que importa é o que nós carregamos, o que nós somos em essência, para que a glória dele se manifeste. A partir de hoje, pastor, eu carreguei muitas coisas que não prestava, eu fazia o que não devia, eu falava o que não podia. Eu vou dizer em nome de Jesus: hoje eu vou sair daqui declarando o poder do Evangelho, o amor de Cristo, a presença de Deus, porque eu serei diferente. Se você quer ser diferente, fica de pé no seu lugar. Diga: eu quero carregar a presença de Deus, eu quero carregar a unção de Deus. O Senhor quer te encher da presença dele. Você que está em casa e você que está aqui presente,
O Senhor tem para mim e para você um tempo novo. Ele quer que você seja sincero. Ele quer que você seja sincera. Ele quer que você seja sem mentira, sem falsidade. Ele quer que você seja cheio da presença dele.